Olá, povo bonito do CAP! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou Ketiane, sou professora do CAP e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto com você muito legal e ao mesmo tempo muito abrangente, né? Então a gente vai ter vários vídeos falando sobre esse tema, com diversas abordagens. Esse é o nosso primeiro, tá bom? Falando sobre tecnologia assistiva. E dessa vez eu queria falar sobre tecnologia assistiva enquanto auxílio na nossa vida diária, nos nossos afazeres, sem necessariamente trazer aquela ideia de tablet, celular e computador. Isso porque a maioria dos vídeos que a gente vê hoje na internet aborda muito esses aspectos e a gente também vai abordar, né? Tem o seu lugar, a sua importância, mas eu queria hoje trazer uma ideia assim, trazer primeiro um conceito bem coloquial, bem desprendido, né? Do que vem a ser tecnologia assistiva, para a gente entender um pouquinho o que é e para a gente perceber que muita coisa que a gente tem pode se tornar uma tecnologia assistiva legal, importante, né? Então, Ketiane, o que é tecnologia assistiva? Você pode me perguntar. Então, a gente pode dizer que tecnologia assistiva é toda a prática, todo o recurso, todo o método, tudo aquilo que amplia a autonomia ou possibilita a funcionalidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. No nosso caso aqui do canal, com deficiência visual. Então, tecnologia assistiva é basicamente isso. E aí, eu não vou falar especificamente dele, mas eu vou usar aqui o leitor de telas do meu computador, que é uma tecnologia assistiva, para mostrar para você uma frase que eu achei super interessante. Olha só. Radabang, 1993. A frase é de Radabag, 1993, e ela diz assim: Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Você entendeu a voz aí? Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Essa é a frase que eu mais amo em relação à tecnologia assistiva. Isso por quê? Porque a gente pode ver tecnologia em tudo que a gente faz hoje. Não somente no nosso computador, no nosso celular, que é uma coisa assim básica, né? Não tem como a gente pensar em tecnologia sem pensar neles, não é verdade? Mas também nos nossos cosméticos, nos nossos calçados, nos transportes que a gente usa, em tudo, no alimento, né? A gente vê hoje quanta tecnologia é usada para a conservação do alimento. Em tudo que a gente faz, tem a presença da tecnologia. E em se tratando de tecnologia assistiva, que é, como eu falei aqui, criada, elaborada para trazer autonomia, para ampliar a funcionalidade, né, das pessoas com deficiência, para permitir possibilidades novas. Isso se dá assim de forma às vezes muito restrita, né? A gente fica pensando assim: "Ah, o que é que eu preciso oferecer de tecnologia para o meu aluno, por exemplo, os professores?" E aí se pensa em computador e em celular. E isso é fundamental, mas não é tudo, né? Aí a pessoa cega pensa assim também, a pessoa cega com baixa visão pensa assim: poxa, o que eu posso ter de tecnologia? E pensa nisso. E tem a sua importância, a gente vai mostrar em outros vídeos. Mas eu já queria mostrar algumas coisinhas que a gente tem que ajudam a gente muito, muito no nosso dia a dia e que não necessariamente
se resumem a isso, tá bom? Então, eu vou começar mostrando, por exemplo, um aferidor de pressão. Esse é um modelo digital, como qualquer outro, só que esse tem voz. Eu não vou ligar todos os aparelhos e mostrar a voz deles. Por quê? Porque isso demandaria tempo, tá? Eles falam várias coisas, por exemplo, o aferidor de pressão fala as regras da OMS, de qual o nível correto, fala a posição que a gente tem que colocar o braço. Isso tudo demandaria muito tempo, tornaria o nosso vídeo muito longo. Então, em outros vídeos, pode ser que eu me detenha a mostrar somente o aferidor, somente o termômetro, que é outro que eu tenho aqui, ó. O termômetro é um termômetro digital, mas ele também tem voz, né? Tem o suportezinho aqui e tem o termômetro. Então, a gente encosta assim na testa e ele lê a nossa temperatura. Outra coisa que eu queria mostrar era o relógio em relevo. Tem um relógio com voz. Esse aqui é o relógio em relevo. Deixa eu só ver aqui a posição da câmera para ver se eu tô mostrando direitinho. Acho que tô, ó. E aí a gente toca nele aqui, tem os pontinhos e tem dois ponteiros, um menor e um maior, para a gente saber onde está e assim saber a hora. Outra coisa que eu queria mostrar, que me foi bastante útil na faculdade, é que assim, a gente sempre precisa de scanner, né? Para escanear e tal, mas eu sentia falta, porque, por exemplo, às vezes eu estava na faculdade e eu precisava ler um texto que foi me entregue naquele momento e que nem sempre estava em formato digital, né? E hoje a gente tem o celular com OCR para fazer isso. Acho que 5, 10 anos atrás a gente não tinha, né? 5 anos atrás a gente não tinha. Então, olha só. Esse é um scanner de mão. Já é uma coisa assim, acho que nem vende mais, mas eu queria mostrar ele. É um scanner de mão. É como se fosse uma régua. Para quem não tá vendo, né? Como se fosse uma régua. Do tamanho mais ou menos de uma régua. É grosso, como se fosse um... Sabe aquelas coisas que a gente guarda, escova de dente? É mais ou menos dessa largura. Pronto. E aí a gente colocava no papel e ele tem um carrinho embaixo que faz com que deslize no papel. E aí vai deslizando e a gente vai passando sobre a página e ele tem um botãozinho de liga, desliga e tal. E aí digitaliza o documento pra gente e a gente já pode ler no computador, que eu sempre levei, né? O computador para a faculdade. Uma outra coisa que eu queria mostrar, que essa eu uso muito hoje, é um fone Bluetooth, ó, sem fio. Aqui eu mostrei a caixinha, sem querer fazer propaganda, tá, minha gente? Mas é só para mostrar o modelo. Ó, como ele é pequenininho. E aí, Cat, por que você tá mostrando isso? Porque hoje, para mim, é bem útil. Eu pego um fone Bluetooth desse, ele não tem fio, né? Então ninguém vai estar olhando o cabo. Ele é bem pequenininho, então ele é bem discreto. Eu posso colocá-lo e cobrir até com o meu cabelo, ó. Boto aqui no ouvido. Tem que botar direitinho para ele não cair. O inconveniente é isso, né? É você achar uma posiçãozinha que bote que ele fique o máximo seguro possível. E aí, ó, eu cobri com o cabelo. Não aparece mais. E isso é bom porque, por exemplo, tem GPS hoje, né? Tem GPS acessível. E a gente tá no ônibus, quer descer na parada certa,
sem precisar de tanta ajuda, porque eu não sei vocês, mas eu já desci muita parada errada porque o pessoal esquecia, porque o motorista se confundia e achava que era em outro lugar, enfim, né? Então, um GPS é muito amigo nessas horas. E fora isso, eu tenho também um rádio Bluetooth maior, que eu escuto as minhas músicas, as minhas palestras, né, via Bluetooth. E aí sim, a gente vai usar o celular, né, tanto no fonezinho como nessa caixinha grande, a gente usa o celular para isso, para fazer a conexão. E eu falei da possibilidade de a gente escanear as coisas com o celular, né? E aí eu vi uma criação que eu achei maravilhosa. Esse aqui é o Perfect Scan. Ó, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. Ele tem um suportezinho para colocar a folha aqui. E aí ele tem uma haste que a gente pode é bem dobrável, então a gente pode botar do tamanho que quiser, ó, desce bastante, tá vendo? Desce bastante, sobe. Para as leituras menores, leitura de bula de remédio, né? Ou para as leituras maiores, que exige que a gente veja a folha toda. E aí aqui, nesse suportezinho, fica o celular e ele regula o tamanho do seu celular, tá? Fica bem apertadinho, bem justo. E aí a gente tem a posição adequada para a gente botar o celular e fazer o escaneamento com o menor índice de erro possível, o que é muito bom, né? Então é isso. Eu mostrei algumas coisas que eu costumo usar na minha vida diária. A gente tem outras, por exemplo, os leitores de tela, que eu mostrei aqui no NVDA, né? O NVDA é um dos leitores para Windows. A gente tem para o Windows no computador, a gente tem para os celulares Android, para os celulares iOS, a gente tem leitor de telas para a TV, e aí eu vou, num dia desses, fazer um vídeo mostrando os principais leitores de tela que a gente tem hoje, tá bom? E é isso. Queria deixar aqui o meu carinho para você, pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever, deixar o seu like, voltar sempre aqui com a gente, porque a gente com certeza vai ter muito conteúdo interessante, né? Se você gostou, fala pra gente, dá sugestão, comenta, fala sobre o que você queria ver por aqui. A gente quer construir tudo isso assim juntinho com você, tá bom? O CAP quer estar mesmo à distância, bem pertinho de você e do seu coração, tá bom? Então é isso, até o nosso próximo vídeo, um abração!